Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez nesta noite para darmos início a mais um dia, mais uma conversa vocacional, como tem sido ao longo de toda esta semana. Aproveito já para dar as boas-vindas a todos aqueles que já estão entrando e também peço para ir sinalizando se o áudio está bom, se estão ouvindo direitinho. E logo, logo a nossa convidada já estará aqui com a gente para podermos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Então tem sido uma alegria para nós, ao longo de todos esses dias, né, estarmos batendo um papo com cada uma das irmãs de diversas congregações, podendo partilhar toda essa vivência do chamado de Deus na vida de cada uma. Nós só temos a louvar e agradecer a Deus pelo dom da vocação, pelo dom da vida consagrada, né? Então, vamos chegando para mais esta noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui para passar esses momentos junto conosco. Está online. Agora nós só vamos aguardar uns instantes enquanto ela se conecta aqui para estar junto com a gente. Olá, boa noite, Olá! Kênia. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, irmã. Boa noite. Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então é uma alegria para nós estarmos aqui hoje junto com você, né, para partilharmos um pouquinho sobre a vocação à vida consagrada. E hoje, diferentemente do que tem sido nos últimos dias, né, a Kênia, ela é consagrada de uma nova comunidade, da comunidade do Causa à Glória, e hoje vai estar aqui com a gente partilhando um pouco sobre isso. E antes de iniciarmos, né, eu gostaria também de convidar a todos, não somente a Kênia, mas todos aqueles que estão participando, acompanhando, para clamarmos, né, fazermos uma oração ao Espírito Santo, ele que tudo conduz. Graças à sua ação na Santa Igreja é que há a diversidade desses carismas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, irmã, Então, eu já pode falei dizer. seu nome, mas você pode se apresentar aqui pra gente, né? Quem você é, de onde você vem. Sim. Então, eu sou a Kênia, consagrada da comunidade do Causa Glória, consagrada da comunidade de vida. Tenho 44 anos, sou natural da cidade de Itaperuna. Eu não sou daqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Noroeste Fluminense, uma cidadezinha bem perto ali de Campos, onde vocês têm o conventinho, Sim, exatamente. bastante vocacionadas, né? Eu sou ali daquela região. Mas eu Que já legal. estou no Rio há quase 25 anos, né? Em princípio, eu não vim por causa da comunidade, a minha história na comunidade, ela se iniciou muito tempo depois, mas a gente vai ter tempo ainda
de no decorrer dessa partilha falar como é que eu vim parar aqui no Rio de Janeiro e como que eu vim parar na comunidade do Causa Glória, né? Como que se deu a minha vocação dentro deste carisma. Também quero manifestar a minha alegria por poder estar partilhando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da comunidade com vocês. Eu tenho muito apreço, muito carinho por todas vocês, porque tive um convívio bastante intenso e por bastante tempo, muito de perto, porque eu trabalhava lá no Seminário São José, onde vocês também têm uma comunidade, né? A senhora agora veio para ingressar nessa comunidade para estar servindo lá no Seminário São José. Então, ali a gente pôde estreitar os laços, se conhecer, partilhar a nossa vida, né? Eu e algumas das irmãs do Bom Conselho que ali serviram ao longo desse tempo. Então, eu tenho um carinho muito grande por vocês e fiquei bastante feliz com o convite, né? Para a gente também é uma grande alegria, né? Eu posso dizer também que já ouvia falar da Kenny e ainda não a conhecia, né? E agora a gente está tendo esse contato, mas eu sempre escutei falar sobre a Kenny da comunidade do Causa Glória. Olha. Então, para mim também está sendo uma alegria estar partilhando essa noite aqui com você. E para a gente dar início, assim, né? Já iniciamos, mas dando continuidade no nosso bate-papo. A igreja, né, desde Pentecostes, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. E nós sabemos que ele é a alma da igreja, é ele que conduz. E não há dúvidas disso quando a gente observa que a cada época o Espírito Santo vem em socorro das nossas necessidades. E as novas comunidades, elas têm sido para nós uma prova disso, né? Uma resposta ao tempo que nós vivemos. Até São João Paulo II, um pouco antes de iniciar, né, este novo milênio, ele dizia, né, que é uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo para os grandes desafios atuais, quando ele se referia às novas comunidades. Então, eu gostaria que você partilhasse com a gente um pouquinho, né, apresentando a comunidade do Causa Glória, sua missão, como se deu, né, esse chamado na vida do fundador, qual o carisma que vocês vivem? Sim. Então, eu venho acompanhando as lives de vocês, né, durante essa semana da vida consagrada, vocês falando dos institutos de vida religiosa, e agora, como a senhora disse no começo, eu sou a primeira, né, que fala para além dessa experiência de vida religiosa dos institutos. Eu vim falar enquanto nova comunidade. Então, para quem está assistindo, a gente pode começar dizendo o que é uma nova comunidade, né? Que é uma associação de fiéis leigos que decidiram consagrar sua vida ao Senhor. É possível que os leigos também sejam consagrados e isso pode se dar em qualquer estado de vida da pessoa, né? Pode ser ele casado, pode ser solteiro, pode ser um diácono, pode ser um padre, pode ser um celibatário. Então, é possível para qualquer leigo consagrar a sua vida ao Senhor, né? E toda comunidade, toda nova comunidade, ela tem um carisma, que o carisma é essa faceta de Cristo, que o próprio Cristo quer manifestar uma parte da sua face no mundo, então ele suscita no coração de alguém, no caso um fundador, uma fundadora, uma necessidade para aquele tempo através da sua faceta. E nós, da comunidade do Causa Glória, esse carisma ele surgiu através da vida do nosso fundador, através do chamado que o Senhor fez à vida dele, desde que ele era bem jovem, logo seguido do episódio da sua conversão, né? O nome do nosso fundador é Maurício do Carmo, nosso pai, Maurício Absurdo. Ele se converteu muito jovem, ele se converteu a partir do seu crisma.
Ele era um jovem daqui do Irajá, onde a gente tem a nossa sede, a nossa casa-mãe, um jovem daqui da nossa própria região, inserido numa realidade de caos, inserido numa realidade, no mundo, de realidade bem caótica, né? E mesmo na sua pouca idade, desde criança, ele experimentou na sua vida esse caos que o rodeava e experimentou esse caos na sua vida através da sua sexualidade, da sua afetividade afetada, dos envolvimentos com as pessoas, com o meio que ele vivia. Ele viveu um período de bastante caos na sua vida desde cedo. E ele foi fazer o crisma, mesmo vivendo essas realidades de caos, mesmo jovenzinho vivendo essa realidade de caos, impelido pelo seu pai, né? Fazia questão que o pai dele participava das coisas da igreja e fazia questão que ele participasse das missas, que ele fizesse o crisma, e ele foi por obediência ao pai dele. Mas ainda assim, ele continuou vivendo aquelas coisas próprias do mundo caótico, os atrativos, né, que o levavam a viver aquela vida caótica que ele levava. E ele finalizou o curso, ele fez tudo direitinho. E no último dia do crisma dele, no dia do crisma, ele testemunha para a gente sempre que ali, depois da cerimônia mesmo, né, depois da celebração, ali durante a celebração do sacramento e tudo, ele teve uma experiência impactante na vida dele com o amor de Deus. Coisa que ele não tinha se permitido viver ao longo do processo formativo, no crisma, dos encontros, porque ele ia pela obediência do pai, ele queria viver a vida dele, viver as coisas que ele vivia, mas ali, naquele dia, de forma impressionante, ele foi encontrado pelo amor de Deus, e ele teve uma experiência tão forte que ele decidiu mudar toda aquela realidade que ele vivia de pecado e de caos a partir daquele momento, a partir daquela experiência. Ele colocou na cabeça dele que aquilo seria uma mudança radical, que a vida dele seria outra a partir dali. E ele testemunha para a gente fica até impressionado quando ele fala sobre isso, que ele procurou a coordenadora do crisma dele no finalzinho e disse para ela que ele queria testemunhar ali para aqueles jovens que estavam, eles deviam estar comemorando, celebrando, né, todo mundo alegre, as famílias estavam presentes, os amigos estavam presentes ali naquela hora, e ele chamou a coordenadora dele porque ele queria dar um testemunho da vida de pecado que ele levava e se comprometer a partir de então viver uma vida nova em Cristo, né? Ela ficou um pouco espantada, porque ela ouviu primeiro, mas ela permitiu que ele testemunhasse aquilo tudo. Uhum. E, de fato, até hoje, ele vive essa vida apaixonada, essa vida transformada, que ele se comprometeu a partir dali a viver, a buscar com Jesus uma vida nova, né? E naquela mesma noite, naquele encontro, ele conheceu a que viria a ser a futura esposa dele, a nossa cofundadora, Elaine, através da Marcela, a irmã dela. Né? E eles se tornaram grandes amigos, os três. Ele, a Marcela, nossa cofundadora também, junto com a Elaine, que se tornou a namorada dele a partir de então. E eles três, com uma amizade muito, muito grande entre eles, um amor muito grande a partir daquela amizade, e uma coisa em comum que unia eles, que era o desejo de entregar a vida a Jesus e viver todos os propósitos de Deus para a vida deles com fidelidade, eles começaram a trilhar um caminho juntos, porque eles queriam, a partir dali,
viver aquela experiência de amor que eles tinham vivido no dia do crisma dele, todos os dias da vida deles. Então, eles se comprometeram a ser suporte um para o outro, a um ajudar o outro, a caminhar em santidade, em buscar essa santidade e se entregar. E eles mergulharam de cabeça, né, nessa vida com Jesus, né? Buscando participar das coisas da igreja mais ativamente. Ele que vivia no mundo, buscando os prazeres do mundo, abandonou amigos, abandonou toda a vida velha e começou a se dedicar integralmente ali. Eles tinham vida de oração intensa, participavam da missa sempre. E aquele testemunho começou a impactar as pessoas à volta deles. Começou a impactar, inclusive, os jovens, né? Que queriam saber o que era isso, que novidade era essa que eles estavam vivendo, e essa mudança de vida toda, aquilo tudo que ele tinha se tornado, aquela transformação na vida dele. E os jovens começaram a se juntar a eles para poder viver isso tudo. Então, a partir daquela data de 15 de junho de 99, há 21 anos atrás, o Senhor começou a suscitar ali, a partir daqueles 3 jovens, Maurício, Elaine e Marcela, o desejo de viver algo em comum. Mas não se tinha noção de que isso era uma nova comunidade. O que eles queriam era, para além da partilha do bem comum, que a própria vida comunitária nos propõe, era a partilha da vida deles, do amor que eles tinham em comum pelo Senhor e aquilo tudo. Mas eles foram começando a entender, né, que o Senhor os chamava a algo mais, foram buscar formação, foram buscar suporte, orientação, para entender o que era isso, esse movimento, esse chamado que o Senhor fazia para eles. E a partir dali eles tiveram todo o suporte, o Maurício de modo particular, mais evidente, começou a entender que o chamado dele era para a fundação, né? E assim começou a comunidade do Causa Glória a partir dali. E por viver numa realidade de caos e de atrair tantos outros jovens que também tinham tido essa experiência e desejavam viver o que eles estavam vivendo, que eles estavam experimentando, começou-se o entendimento do que era o nosso carisma, né? Que está baseado muito naquela passagem de 2 Timóteo 2:2. O que de mim ouvistes, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que, por sua vez, serão capazes de instruir a outros. Aquilo que eles tinham ouvido, que transformou a vida deles, toda a transformação, todo o investimento, né? Porque depois disso eles entraram para a Evangelização 2000, e houve todo o investimento em cima da vida deles, em cima da vida do Maurício, que foi se tornando um grande pregador, um pregador de grande referencial aqui na nossa região, inclusive, um grande evangelizador, né, que é próprio muito da Evangelização 2000, essa coisa da evangelização. Então, tudo que ele experimentava, o Senhor chamava ele a ir multiplicando na vida de outros. E assim nasceu o nosso carisma, um carisma de multiplicação, que queria trazer esse jovem para viver essa realidade também, ser alcançado, em primeiro lugar, ser despertado para poder viver essa experiência de regeneração, inclusive, da sua própria vida, e depois ser enviado para que ele pudesse multiplicar isso em outros jovens também, e assim vai se dando o processo do nosso carisma, esse processo de multiplicação que chama o jovem a despertar para o seu protagonismo pessoal e ministerial, né? Muito inclusive de chamar o jovem a se incomodar com a vida que ele tem levado e querer sair, depois de ser despertado, dele ir avante, dele ser um braço na igreja, dele ser um evangelizador, dele ser um anunciador do amor de Deus e levar outros a fazer essa experiência também que o carisma faz com que ele experimente. Fez com que eu experimentasse através do testemunho daqueles que eu conheci e desejasse isso para a minha vida e fosse despertar a vida de tantos outros.
é assim que se dá a nossa vivência dentro do nosso carisma. O nosso carisma é esse, um carisma de despertar protagonistas apaixonados para a igreja, principalmente, apaixonados por Jesus, pela igreja e pelas almas. Que bonito, assim, é muito. A gente fica muito edificado quando escuta cada história de vida, de conversão de fundadores, né? E como é a partir da experiência, né? Eu tenho um encontro pessoal com Cristo e eu não quero que aquilo pare em mim, né? Eu preciso propagar, eu preciso anunciar, eu preciso, é mesmo aquele de gritar para o mundo mesmo, né? De que eu fui alcançada pela graça e é muito bom e eu quero que essa graça ela se espalhe, né? É verdade. E falando também um pouco, né, no caso a comunidade do Causa Glória, ela é uma comunidade de vida e uma comunidade de aliança, não é isso? Isso. Explica um pouco pra gente como se dá essa vivência. Então, as novas comunidades, nem todas têm essas duas vertentes de serem comunidade de aliança e de comunidade de vida. Muitas delas apenas como comunidade de aliança, que tem como missão assim, inseridos no mundo, junto com as suas famílias, dos seus trabalhos. Eles vivem a sua consagração, eles dedicam a sua vida no meio em que eles estão inseridos, né? Os consagrados da aliança. E existe um chamado específico dentro do chamado para a consagração, que da consagração de vida, que é aquela entrega total. Não é que um consagrado de vida seja mais consagrado que um consagrado de aliança, não, não é isso. Um consagrado é um consagrado, ponto final. Mas a forma como ele faz a entrega da sua vida é que diferencia esse consagrado da comunidade de aliança, os que fazem parte da aliança, e os que fazem parte da comunidade de vida, né? Entregam sua autonomia de vida, de tempo, de dinheiro, de bens, de tudo, passa a ser tudo em comum. Começa a viver a partir do exemplo das primeiras comunidades, né? Tudo era comum a todos. É a entrega total da vida, é viver em função daquele carisma, a serviço da igreja, né, a serviço do propósito que o Senhor colocou diante da sua pertença dentro daquele carisma. É muito bonito essa experiência dos primeiros cristãos, né? E a gente também na vida consagrada religiosa experimenta dessa vivência comunitária. E a Quênia, como ela foi alcançada por esse carisma, por essa comunidade? Como se deu esse chamado? Então, vou começar contando um pouquinho do princípio da minha história para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui. Né? Como eu dizia no começo, eu sou de uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Itaperuna, Noroeste Fluminense. E sou de uma família grande, fui educada na fé, uma família tradicional de cidade pequena, né, educada na fé, mais pelos avós do que pelos pais, né? Os meus avós maternos é que me educaram na fé. A minha mãe não seguia, o meu pai, a família do meu pai toda evangélica. Meu pai não seguia nada, né? Nem o catolicismo, nem nenhuma religião evangélica. Mas como eu era muito próxima dos meus avós, eu acabei sendo educada na fé por eles, né? Homem e mulher de fé, perseverante e muito atuante dentro da igreja. O meu avô acompanhava muito o Monsenhor Lamar, lá na nossa cidade, Dom Roberto, que está com vocês no conventinho lá de Campos, né? Eu cresci ali, participando das missas com Dom Roberto, na época que ele era pároco da São José do Havaí. Eu tive a graça de reencontrá-lo no aniversário da sua madre fundadora. Eu estive nos 100 anos da madre, tive essa alegria e o prazer de conhecer sua madre. Louvado seja Deus. Então, eu fui educada nesse meio, né, da fé católica. Eu fui educada nessa fé, eu fiz a minha
a minha catequese, minha primeira comunhão, perseverança, fiz o meu crisma, tudo direitinho, né? Meus avós me levavam, eu fui seguindo, e chegou uma hora que eu já ia por conta própria, porque eu estava inserida naquele meio e eu vivia tudo de forma muito intensa. Mas a gente vai ficando jovenzinho, a gente vai ganhando certa autonomia de vida, vai podendo fazer certas escolhas, vai conhecer, vai ganhando os novos amigos, começa a paquerar, começa, né, essas coisinhas próprias dos jovens. Se a gente não estiver atento, a gente acaba se distanciando, né? Acaba se deixando seduzir por essas coisas que o mundo vai oferecendo. E eu já tinha um namoradinho, já tinha tido um namoradinho, mas por volta dos 18 anos, mesmo frequentando o grupo jovem e tudo, eu conheci um rapaz, comecei a namorar esse rapaz e por conta desse namoro eu comecei a me afastar da igreja. Ele não era uma pessoa da igreja, então ele não me acompanhava. E para começar a acompanhá-lo, por vezes eu comecei a deixar alguns compromissos da igreja, comecei a sair do grupo jovem, não frequentava tanto, não participava tanto, fui me deixando seduzir, comecei a acompanhar alguns amigos, até alertavam, mas sabe aquela coisa de não, vou trazer ele para junto e você acaba não trazendo, né? E aos pouquinhos eu fui me distanciando até que chegou um dado momento que eu vi que eu estava completamente envolvida nesse relacionamento e o meu mundo já não era mais aquele com os meus amigos da igreja, com meus compromissos da igreja, porque os meus amigos já eram os amigos dele, os compromissos que eu tinha já eram os compromissos com ele, né? Eu me apaixonei por essa pessoa, comecei a viver um namoro não casto e a partir daí eu me desliguei de tudo. E só que numa cidade pequena, há 25 anos atrás, quando seus pais descobrem, ela era uma moça que não tinha se relacionado com ninguém até então, até os meus 18 anos, e aconteceu isso tudo, e os meus pais descobriram, e de certa forma eles não aceitaram que o nosso namoro continuasse dessa maneira, né? Porque iria envergonhar a família, porque tinha o nome da família para preservar e aquilo tudo. E a solução que eles deram vocês se casem, porque inclusive é uma forma de reparar o que aconteceu. Uhum. E para uma moça apaixonada, sonhadora, romântica, que queria sua família, que queria sua casa, que queria, né, o seu lar, isso foi entregue assim, de prato cheio. É isso que você quer? É claro que eu queria. Foi questionado para ele também se era isso que ele queria. E ele entrou de acordo, a família dele também deu total apoio. E dentro de pouco tempo, tudo estava preparado para que a gente se casasse. A nossa casa toda montadinha, tudo direitinho, casamento na igreja, tudo. Me casei direitinho na igreja, inclusive, né? Mas eu tinha namorado, não tinha nem um ano. Eu não conhecia essa pessoa com quem eu me relacionava. E depois do casamento, começaram a surgir alguns fatos que não eram de conhecimento meu, mas chegaram até os meus pais, né? E isso deixou os meus pais um pouco alarmados com relação a esse relacionamento, porque a gente começou a descobrir que ele não era de Itaperuna, ele tinha ido morar lá com a família dele, por conta de problemas que ele havia tido aqui no Rio de Janeiro, porque ele era daqui, porque ele tinha envolvimento com drogas, era perseguido por traficantes, ele já tinha morado em outra cidade, mas eu não sabia de nada disso, né? E os meus pais, como foram eles que ficaram sabendo, a minha mãe começou meio que dar uma investigadinha e me questionar para saber até que ponto eu sabia dessa situação. E com todos os questionamentos da minha mãe, eu achava que ela queria me alertar sobre um caso extraconjugal, alguma coisa desse tipo, mas eu não tinha a menor ideia do que acontecia, né? Até que ela me revelou o que era, colocou ele contra a parede para que ele
abrisse o jogo, expusesse aquela situação, ele acabou confessando que havia mesmo esse problema. E aquela pessoa que até então, mesmo com esses problemas todos, não era uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, a gente se relacionava muito bem, o jogo começou a virar, né? Não que ele chegasse a me agredir, isso nunca aconteceu, mas que cobrava, que oprimia, que achava que tinha que ser daquele jeito, que eu tinha que aceitar ele daquele jeito. Foi feita uma tentativa de ajudar ele a sair dessa situação e de não deixar a coisa se agravar, mas o que houve de agravante no meio disso tudo mesmo é que, para além disso, houve mesmo um caso extraconjugal. Né? Mesmo estando casado comigo, ele começou a namorar uma outra moça, que sabia que a gente era casado e que era conivente com isso, e que para a família dela aceitar, eles forjaram até um noivado para a senhora ver. Ele foi pedir até a mão da moça em casamento. A senhora vê o ponto que chegou, assim, só dando uma pincelada por alto das coisas que eu passei aí, né? E para mim isso foi a gota d'água. Eu decidi me separar, tive o apoio dos meus pais e o apoio de um dos irmãos da minha mãe que morava aqui no Rio de Janeiro, que quis me tirar de lá até para me preservar, porque como eu havia pedido divórcio, a partir dali eu não tive paz mais na minha vida, né? Ele começava a me perseguir, ele não aceitava a separação e a minha vida virou de perna para o ar. Virou um caos. Eu vi todo aquele meu castelo, aquela minha vida cor-de-rosa, aquilo tudo, os planos de filhos, a casa, de tudo. Eu vi aquilo tudo desmoronar e eu fiquei completamente destruída. Né? Eu vim parar no Rio de Janeiro com esse tio, para esperar a poeira baixar e depois retornar num tempo mais oportuno. Mas olha como é que Deus faz uma reviravolta na vida da gente. Quando a gente não segue os caminhos de Deus, mesmo quando a gente escolhe trilhar o caminho errado, ele dá o jeito dele e ele permite que a gente passe por essas coisas todas. Eu não entendi esse sofrimento, por que eu estava passando por isso tudo? Claro que eram as consequências da vida errada que eu havia, das escolhas erradas que eu tinha feito para minha vida, mas eu questionava muito a Deus sobre isso, né? Não entendia, mas eu vim parar no Rio, e aqui no Rio, logo na primeira semana, minha tia me levou para participar da missa Sola Veja. Desde que eu comecei a namorar ele, depois no período de casamento, foi uma coisa assim, relâmpago. Coisa de 2 anos, a gente namorou, noivou, casou e pedimos o divórcio. A senhora tem uma ideia da situação caótica. E nesse período todo eu estava completamente afastada de Deus, afastada da igreja, dos sacramentos, eu não participava de nada, mas eu fui à missa com a minha tia num domingo, e na segunda-feira eu fui à casa de uma amiga dela. E o filho dessa amiga dela tinha me visto na missa com a minha tia e tinha esperado uma oportunidade para falar comigo ao final da missa, que ele queria me fazer um convite para participar do grupo de oração, que ele participava. E eu aceitei o convite porque eu não conhecia ninguém aqui no Rio, eu não tinha amigos, eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, eu não tinha nada disso, eu aceitei e fui. Era uma segunda-feira à noite, o grupo de oração Turma do Pecado Lavado, que acontece até hoje, né, da comunidade Pecado Lavado. E chegando lá, era a semana que se iniciava o seminário de vida no Espírito Santo. E a primeira pregação falava do amor de Deus. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque eu me lembro desse dia, assim, nossa, porque foi um dia muito marcante, porque foi o meu reencontro com o amor de Deus. Eu que já tinha, desde pequenininha, né, crescida na igreja e na minha juventude já tinha experimentado esse amor e vivia tanta coisa e tinha feito as minhas escolhas erradas, tinha me afastado. Naquele dia, através daquela pregação, eu fui relembrada desse amor misericordioso, desse amor grandioso e único que o Senhor tem por cada um de nós e reacendeu em mim o desejo, né, de me reaproximar de Deus, de voltar para a igreja, de voltar para a minha vida, de mudar a minha vida, de fazer um novo rumo, de reconstruir a minha vida. Eu que estava ali destruída, humilhada, né, o Senhor veio em meu socorro através dessa situação e eu retomei a minha caminhada na igreja. Nesse período de retomada
da minha caminhada na igreja, eu dei entrada na unidade do casamento. Um tempo depois eu descobri que eu tinha ficado viúva. Ele veio a falecer, então o processo foi arquivado e eu fui seguindo a minha vida dentro da igreja, agindo em muitas pastorais, participava de tudo, uma vida muito ativa, e eu ia me entregando. E o Senhor ia me pedindo mais, eu queria participar de tudo, eu queria estar em tudo. E eu achava que esse mais que o Senhor me chamava era estar ali nas atividades, era estar ali gastando meu tempo, doando meu tempo, servindo no grupo de oração, como ministra de Eucaristia, como aquilo tudo. Assumir a coordenação do grupo jovem, assim, meio que por um apelo do padre que precisava de alguém para conduzir o grupo jovem, e aí veio o Senhor intervir novamente na minha vida com relação a esse entregar tudo, doar, se doar por inteiro. Quando nessa retomada do grupo jovem que eu assumi, quem foi ser um seminarista que foi fazer estágio na paróquia foi o cônego Leandro Câmara, do Seminário São José. Ali eu conheci ele foi me ajudar a retomar os trabalhos com os jovens. E como eles tinham se debandado por conta de um problema, e a gente tinha assumido o grupo jovem por conta desse problema, ele cismou que queria fazer um retiro de resgate para os jovens. E eu estava fazendo faculdade, meus tios já tinham voltado para Itaperuna, não moravam mais lá, eu morava sozinha, eu comecei a trabalhar com eles, eu continuei trabalhando com os sócios dele, eu já morava sozinha, mas eu tinha minha vida, eu trabalhava, eu comecei a fazer faculdade, mas eu estava lá servindo, eu estava firme na igreja, ainda assumi o grupo jovem. E detalhe, eu morava em Cascadura, eu ia para Gávea para poder continuar a minha caminhada lá, naquela paróquia. Aí ele veio, a gente foi marcar. Eu falei para ele: eu não tenho condição de fazer um retiro para jovens. Eu estou terminando monografia, estou na faculdade, minha vida está corrida, eu trabalho no Recreio, moro em Cascadura, venho servir na Gávea, como é que eu vou fazer isso? Aí ele falou para mim assim: você não precisa se preocupar, a gente só precisa, se você estiver de acordo, a gente só vai precisar se preocupar em convidar os jovens, convencê-los a fazer o retiro, porque tem um grupo de pessoas certas para poder ministrar esse retiro para a gente. Eu fiz estágio pastoral na paróquia Santa Terezinha, lá em Campo Grande, fiz missão com os jovens da comunidade do Causa Glória. Eu não tinha a menor ideia do que era comunidade, para mim era um grupo qualquer de pastoral de dentro da igreja. Você imagina, lá em Itaperuna, 25 anos atrás, começando a surgir essas coisas lá sobre novas comunidades, eu que estava afastada da igreja, não tinha a menor ideia do que era. E quando eu vim para o Rio, eu ouvia falar de Canção Nova, eu ouvia falar de Shalom, mas muito superficialmente eu não tinha ideia de como que era a vida consagrada. Era uma coisa muito distante, né? Para mim, Canção Nova era uma emissora de televisão que evangelizava apenas, e Shalom era um ministério de música. De música. Aí, eu não tinha ideia de que era comunidade, mas eu concordei porque eles falaram, eles são excelentes ministros de pregação, eles têm ministério de intercessão, da palavra, ministério de música, eles são completos, a gente não precisa se preocupar com nada. Eu concordei, e os jovens da comunidade do Causa Glória foram pregar no retiro da comunidade, né? Dos meus jovens, e assim eu conheci a comunidade, e lá partilhando com eles a minha história de vida, isso tudo que eu partilhei com vocês aqui, e o que eu sentia que o Senhor me chamava para algo mais, eles começaram a testemunhar a respeito da vida deles e da entrega de vida deles, a respeito do carisma, de como eles foram alcançados, de como eles foram impactados, do que o carisma fez na vida deles, de regeneração, da vida de missão deles, da vida fraterna, de que eles moravam juntos, que tudo era comum, que a vida deles era entregue. Aquilo começou e eu só fui e falei assim: opa, como é que isso é possível? Como é que é isso? Como é que eles moram juntos? Saem para evangelizar, entregam a vida toda. E eu cheguei até a pensar que o chamado do Senhor para a minha vida era para a vida religiosa, né? Conversando com o padre Geraldo, aí eu falei para ele,
fiz uma experiênciazinha assim de convivência apenas, né? Não de experimentar o carisma propriamente. Com as irmãs calvarianas, que tinha uma escola lá na Gávea que atendia, que a paróquia também atendia. Então, eu me encantava pelo modo de vida delas, pela casa delas, aquela vida comum, a vida comunitária, tudo em comum, o dia a dia, aquelas coisas. Ali eu começava a achar que o Senhor tinha alguma coisa a mais para mim. Eu já tinha partilhado isso com o Padre Geraldo, mas como eu me encantei pelo modo de vida da comunidade, fui falar para ele, ele me disse, então, minha filha, então vai conhecer, eles não te convidaram para ir na casa deles. E eu comecei a participar de um grupo de oração que tinha ali, que chamava No Colo da Mãe, toda terça-feira. Era bem próximo da minha casa, inclusive Irajá para Cascadura ali era um pulo. E eu comecei a frequentar aquela casa e eu vivi experiências maravilhosas na casa que foi a nossa primeira casa, que era a casa do fundador. Uma casa pequenininha, com uma sala pequenininha que ficava entupida de jovens inflamados, apaixonados e pregavam com tanto fervor. Essa era uma experiência que eu nunca tinha vivido, uma coisa... E eu comecei a me interessar cada vez mais por aquilo, até que eu fui fazer um retiro com eles para poder entender melhor sobre o carisma, entender melhor como que era a vida deles, para discernir se Deus não me chamava para isso, né? E ali foi confirmado, eu comecei a fazer o processo vocacional com eles, dentro de 3 anos eu estava consagrada, e depois de muitos anos vivendo como aliançada e resistindo aos apelos do Senhor, porque toda essa transformação, essa reviravolta, essa transformação que o Senhor vinha me fazendo, ele sempre me pedia mais, me pedia mais, me pedia mais. Eu estava consagrada como aliançada, mas o Senhor me pediu uma entrega, mas eu resistia muito, sabe? Porque eu não queria... eu fui educada para ser independente, autossuficiente, então eu morava na minha casa, eu tinha o meu jeito de viver, eu tinha minha rotina. Eu não queria entregar minha autonomia de vida, meu tempo, eu não queria entregar as minhas coisas, eu queria viver a minha vida do meu jeito. Houve muita resistência, eu estou falando assim para encurtar, que eu sei que o tempo está correndo. Mas o Senhor sempre me incomodava a dar mais, a dar mais, a dar mais. E eu resistia muito. Mas eu comecei a perceber que se eu não atendesse aos apelos do Senhor para a minha vida, eu não poderia ser feliz de fato. Porque mesmo como consagrada, eu corria o risco, e acabou acontecendo, de eu me acomodar e achar que até ali, naquele período, eu já era consagrada, eu já achava, né? Que já tinha dado tudo, que até ali estava bom, mas o Senhor, ele sempre me impelia, me incomodava a dar mais, a dar mais, a dar mais. E um dia, partilhando com o meu fundador, eu fui pedir, eu tomei coragem, falei assim, eu vou viver essa experiência de comunidade de vida. E ele perguntou para mim, eu lembro que ele perguntou assim, tem certeza disso? Eu falei, não tenho certeza, porque eu posso estar falando isso no ímpeto, assim, mas a única coisa que eu tenho certeza é que se eu não fizer plenamente a vontade do Senhor na minha vida, eu não vou ser feliz, a minha vocação vai morrer, eu não posso ficar aqui sozinha, é isso que eu quero, e eu me desfiz de tudo e fui parar na comunidade de vida, né? Estou aqui como consagrada da comunidade de vida há 5 anos. Como consagrada da comunidade de vida, continuei trabalhando no seminário ainda, né? Ele não me pediu que fizesse essa dispensa, que entregasse essa parte, ele me permitiu continuar trabalhando. Mas recentemente, de 1 ano para cá, ele me fez o convite de colaborar com a comunidade, estando como superiora da Casa Mãe. O que a gente chama carinhosamente da nossa Academia dos Santos. A nossa sede é chamada de Academia dos Santos, né? É aqui onde os consagrados de vida são formados, aqui onde a gente bebe de perto, junto do nosso fundador, do nosso carisma, para transbordar isso para os demais membros da comunidade, né? Os da aliança, os nossos neófitos, os nossos discípulos, né? E além da nossa casa-mãe, nós temos as nossas casas comuns. Nós temos 3 casas no Rio de Janeiro. E essas casas comuns, elas são dirigidas por casais de consagrados, que são responsáveis por aqueles jovens daquela região onde a casa comum deles pertence. Uma casa em Campo Grande, uma casa na Maré
e a Casa Comum Grande Irajá, que compreende Amarelinho, Acari e Irajá também, né? Então, nessas casas comuns, os líderes são casais consagrados, que nós chamamos de Ananias, que cuidam desses jovens, do despertamento deles ali, né? A partir da chegada deles ali, que nem Paulo foi cuidado por Ananias, né? Então ali eles começam a viver essa primeira experiência do carisma, inclusive através do testemunho deles, né? Os consagrados responsáveis ali por aquela casa comum. E esses já são os membros da comunidade que participam das casas comuns. E aqueles que ouvem falar de nós, que nos vêm fazendo missão, que têm algum interesse de conhecer um pouco de nós, eles começam os seus processos através dos GATs, que são grupos de ativação, que são dirigidos por membros da comunidade, auxiliados por estes consagrados das casas comuns, que vão acompanhar os jovenzinhos também, para que o carisma possa começar agindo na vida destes, fazendo com que esses jovens, inclusive, despertem essa paixão, esse protagonismo ministerial e pessoal a partir desse primeiro contato com a comunidade. E aí esse passo a passo ele vai se dando até que chegue o tempo da pessoa, de fato, fazer a sua consagração, né? Que bom, nossa, muito, muito bonito, né? Acho que todo testemunho vocacional, ele é sempre muito bonito, né? E a gente vê que quando a gente escuta, né, quando as pessoas nos falam, muitos sacerdotes, leigos, consagrados, de que o Senhor, ele nos ama de maneira individual, né? Ele tem um amor próprio a cada um de nós. A gente consegue perceber isso através dos testemunhos vocacionais que a gente escuta, né? E o seu não é diferente, né? Às vezes a gente pode pensar, né, que tudo tinha para dar errado, mas não. Com Deus tudo sempre dá certo no momento certo, né? Às vezes a gente precisa passar, a gente não entende por quê, não compreende, mas quando lá na frente a gente faz esse processo de revisitar a nossa história, né, de olhar, a gente, sem dúvida nenhuma, todo momento, até mesmo quando eu achei que eu estava sozinha, não, Deus, ele estava junto É comigo. verdade. Se ele não estava ao meu lado, ele me segurava no colo. Não é verdade? É verdade, é E verdade. isso é muito bonito, muito edificante. E agora, como se dá, assim, essa questão do processo vocacional da comunidade? Um jovem conhece a comunidade e aí? Né? Como vocês fazem esse processo de discernimento, de acompanhamento com aqueles que têm esse desejo de conhecer mais essa vivência dessa entrega numa nova comunidade, na comunidade do Causa Glória? Sim. Então, como eu estava dizendo para a senhora, o primeiro passo que esse jovem vai dar precisa ser inserido num grupo de GAT, num grupo de ativação, né? E ali ele vai ser acompanhado desde o princípio, inclusive através do anúncio do querigma, onde ele vai vivenciando aquilo tudo. E, para além disso, ele vai experimentando e bebendo do testemunho daqueles que conduzem os nossos grupos de ativação. Ele começa a perceber a partir dali, ele vai vendo como é que é a nossa vida. Nossa vida é uma vida de entrega radical, é uma vida exigente, né? E ele vai começando a perceber se ele quer de fato, depois desse processo do GAT, que é o primeiro passo do vocacional, passar a ser neófito de fato da comunidade. Aí depois desse grupo de ativação, dessa experiência, ele é aprovado e passa para o processo de neófito, onde ele continua sendo acompanhado, mas aí já não é mais no grupo de ativação, é dentro da casa comum, ele já recebe a formação direta, que vem direto da comunidade, do carisma, né? A vivência do carisma, ele já começa a experimentar de forma mais concreta
as coisas do carisma, tudo que é próprio do carisma, ele vai passando por esse processo e vai mudando de fase até o seu discipulado e depois até a fase da consagração. Aí tudo tem seu tempo, né? É o processo de acompanhamento desse jovem se dá dessa maneira. Que bom. E também, né, uma coisa assim, o tempo ele já está quase lá, né? Passa muito rápido. Mas só então para a gente finalizar, o Papa Francisco ele sempre recorda, né, a todos os consagrados, sendo eles de vida religiosa ou mesmo os leigos que se consagram nas comunidades, a manterem sempre, né, a frescura do carisma, a não abandonar o amor primeiro, o chamado primeiro. E a gente pode ver nessa necessidade constante que nós temos de conversão, não porque nós já ingressamos ou no instituto religioso ou numa comunidade, nós não estamos, né, totalmente convertidos, é um processo que ele vai se dando ao longo do nosso período aqui na Terra, e é necessário nutrir, né, para sairmos, que esse processo nosso de conversão nos leve à missão, né? E aí na comunidade, como vocês vivem isso, essa questão da espiritualidade, de estar na fonte, de beber do mestre, né? De estar junto de Jesus? Então, a nossa diferente das novas comunidades que nasceram da renovação carismática, a nossa espiritualidade ela está muito baseada na vivência daquilo que os nossos baluartes trazem para nós, né? A partir da vida de Agostinho, olhar para a vida interior, o autoconhecimento, através da vida de São João Batista, aquela vida radical dele, de austeridade, da vida no deserto, através de São Luís Maria Grimond de Montfort, um apaixonado pela igreja, apaixonado pela cruz, homem que viveu, né, com muita radicalidade também o seu chamado, nós nos espelhamos nele, e através de Paulo, que teve esse processo de conversão, e assim como ele, nós aprendemos a ser esses brigadores, né? Então, está muito pautado em cima da vida dos nossos baluartes. Isso, que bom, muito bom a gente ter, né, na pessoa de cada santo esses exemplos de que é possível, né, alcançar a santidade, de que a gente não está sozinho nessa caminhada. Foi muito, então desde já eu agradeço, né, a sua presença aqui conosco, esse bate-papo que está muito bom, mas, né, não dá para falar tudo aquilo que a gente gostaria, mas aí quem sabe, né, a parte 2, a parte 3, a parte 4, futuramente, quem sabe, para a gente estar falando. Então eu queria agora que você falasse assim, deixasse, né, o seu convite para os jovens que estão assistindo ou aqueles também que vão assistir depois, né, porque as lives elas estão sendo salvas, elas estão sendo também postadas no nosso canal no YouTube, para que não tenham medo de ser, né, como Paulo e de ouvir esse apelo de Deus, esse chamado à conversão. É isso aí que a senhora disse. Não precisa ter medo, né? E para fazer uma experiência, assim, eu ouvia uma das irmãs que eu tenho acompanhado as lives de vocês, a irmã de ontem, ela até falava que ela fez uma experiência em uma congregação que chegou na hora dela dar a resposta dela, e que ela dizia que não tinha sido ali, né? E as irmãs que a acompanhavam ficou até um pouco surpresa, e ela poderia ter dito que sim, ter continuado, mas ela foi buscar de fato onde era o lugar dela, onde Deus queria, né? E ela comentava também, eu achei isso tão bonito, que elas não puderam estar no dia da profissão dos votos dela, mas quando ela retornou para casa, todas elas que tinham acompanhado ela anteriormente foram dar um abraço nela na casa, na congregação onde ela estava. Então não tem que ter medo de fazer essa experiência, de falar assim, mas e se não for? E se for, você vai deixar de ter vivido essa experiência, você vai deixar de
procurar saber se foi de fato esse propósito, esse chamado que o Senhor tinha para a sua vida, né? Então, se o jovem que estiver assistindo tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, de querer conhecer um pouquinho mais, entra aí nas nossas redes sociais, deixa um recadinho, a gente dá um retorno, curte as nossas páginas, se inscreve. Nós também temos um canal, lá no nosso canal tem sempre alguma coisa que vem falando sobre nós, sobre as nossas missões, sobre o que nós temos feito. Ali é possível conhecer um pouquinho mais de nós. Deixa um comentário, manda um recado, faz contato para que a gente possa estreitar esses laços e ajudar a discernir. Porque se vier e for pertença deste carisma, o Senhor vai ajudando a trilhar esse caminho. Se não for, tudo que foi adquirido durante o convívio é para edificar a sua vocação, onde quer que seja, mas o importante é você ouvir o chamado, não negligenciar e saber de fato o que Deus espera para a sua vida, né? E vale a pena. Eu sou muito feliz de ter respondido esse chamado. Foi uma história boa. Eu fui contando coisas, os desafios que o Senhor ia lançando para mim de dar mais, de dar mais, de dar mais. E eu que tinha tanto medo de reter, a partir do momento que eu entreguei tudo, eu encontrei a minha alegria plena. Eu nunca fui tão feliz, né? Então vale muito a pena. Louvado seja Deus. E a gente consegue sentir essa felicidade na sua fala, no seu semblante, de como você é realizada na vivência, né, da vocação, nessa resposta ao chamado. Então, agradeço, né, a você, a comunidade na sua pessoa, estendendo-se, né, que esse agradecimento possa se estender até o fundador. Que Deus continue derramando infinitas bênçãos sobre a missão, sobre os consagrados, e que a Mãe do Bom Conselho também passe sempre à frente de todas as necessidades e todos os desafios, que a gente sabe que não são poucos, mas como São Paulo nos ensina, a graça de Deus, ela nos basta, né? Então ela que nos guia, ela que nos acompanha. Amém. Amém. Eu fiquei muito feliz. Eu espero em breve poder rever vocês, poder fazer uma visita, poder partilhar nossa vida. Todas as vezes que eu retorno ao seminário, que mesmo depois que eu saí de lá, que eu precisei sair, eu retornei muitas vezes e ficou essa amizade, né? Não só entre mim e vocês, mas entre a comunidade do Causa Glória e as irmãs do Bom Conselho. Nós já fomos chamados na época da Madre Inês, a senhora esteve lá naquele Eu encontro em participei, Itaipava. Exatamente, Eu já fui testemunhar para os vocacionados de vocês na época que a irmã Leidiane assistia as meninas vocacionadas ali no Instituto de Direito Canônico. Então, é uma amizade que nasceu entre a comunidade e o Instituto do Bom Conselho. E, se Deus quiser, a gente vai ter muitas oportunidades de estar juntos, de partilhar a nossa vida, a nossa vocação, de missionar juntos, quem sabe, né? Seria uma grande alegria. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Então, Deus abençoe. Também aproveito aqui já para desejar uma santa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Dizer que a série ela continua, né? Amanhã também nós temos uma nova live e que vocês também possam estar acompanhando e estar bebendo um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dos consagrados da igreja ao longo deste tempo. Então, uma boa e santa noite a todos. Que Deus abençoe e a Mãe do Bom Conselho também acompanhe a cada um. Amém. Santa noite. Amém.